Pessoal, vamos então para a nossa aula 21. Nessa aula 21, eu vou falar de um tema que é muito interessante. Todo aluno de Cálculo 1 adora quando chega esse tema, porque ele traz uma prática, um artifício prático para cálculos de limites que deixa muitos problemas complicados bastante simples de se resolver, tá? Então, essa é a regra do L'Hopital. A regra do L'Hopital é uma regra para cálculos de limites sobre determinadas condições. E nós vamos aqui, dentro do possível, entender da melhor maneira possível o funcionamento da regra de L'Hopital. Tá? A demonstração está disponível na rede, nos livros, vocês podem dar uma olhada para verificar que ela realmente é válida. E aqui o que eu vou tentar fazer é passar para vocês uma ideia do funcionamento e como aplicá-la, né? Principalmente com relação às hipóteses que vocês precisam testar antes de aplicar a regra de L'Hopital. Tá? Então, antes de nós darmos o teorema, que é o teorema conhecido como regra de L'Hopital, primeiro vamos entender o que é uma indeterminação, tá, gente? Uma indeterminação. O que é uma indeterminação? Bom, então nós diremos que esse limite, quando x tende para a de f de x sobre g de x, resulta numa indeterminação, quando, então, vai resultar numa indeterminação quando, ao tentar calcular esse limite, vocês encontrarem zero sobre zero ou infinito sobre infinito, não importando o sinal aqui, tá? Então, se vocês encontrarem zero sobre zero ou infinito sobre infinito, nós temos para esse limite aqui uma indeterminação, tá certo, gente? Então, estou calculando, número sobre zero é indeterminação? Não, gente, número sobre zero não é indeterminação. Você calcula os limites laterais e verifica o comportamento na vizinhança daquele ponto, que deve resultar em infinito, mais infinito, menos infinito, né? Agora, a indeterminação é zero sobre zero. Infinito sobre número é infinito, tá, gente? Então, é preciso que você tenha esse cuidado, né? A indeterminação é zero sobre zero e infinito sobre infinito, independente do sinal aqui. Tá claro? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui eu tenho dois exemplos, ó. Aqui eu tenho dois exemplos. Esse cara aqui, quando x tende para 1, ó, esse cara aqui tende para 0, né? 1 menos 1, 0. E esse cara aqui tende para 0. Portanto, isso aqui é indeterminação. Certo? Isso aqui é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Pessoal, esse exemplo, esse cara aqui vai para 0. Então, esse cara aqui, notem que vai para 0, se você vai ter que avaliar os dois lados, em princípio eu vou deixar sem os sinais, porque aqui você teria que avaliar os dois lados. Por um lado é 0 positivo, né? Outro lado 0 negativo. Portanto, isso aqui vai te dar infinito, mais ou menos, dependendo do lado que você pegar. Esse cara aqui também vai para 0. Bom, esse cara vai para 0, poderia ir para 0 positivo ou negativo. E, portanto, esse cara aqui também vai para infinito, independente do sinal, conforme o lado que você pegar. Isso aqui é uma indeterminação. Tá, gente? Conforme o lado que você pega, vai te dar um tipo de sinal, mas é uma indeterminação. Então, nesse tipo de situação, nós de repente não conseguimos calcular o limite, mas com a ferramenta que nós vamos usar, ou aprender a usar aqui, que é a regra de L'Hopital, poderemos calcular esses limites sem grandes dificuldades. Então vamos à regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital é um teorema, gente. Esse teorema, como eu já falei para vocês, teorema é um valor provado, válido, é uma lei que vale sempre. Então você só precisa verificar as hipóteses do teorema para chegar à conclusão, tá certo? Então, cada vez que vocês verem um teorema, você se preocupa com o quê? Se preocupa em checar as hipóteses e, a partir daí, fazer a conclusão. Então, veja, o que diz o nosso teorema? Sejam f e g
duas funções deriváveis em todo o intervalo a menos delta a mais delta, menos possivelmente nesse a, né? Então, menos possivelmente nesse a, você tem um intervalo a menos delta a mais delta, né? Um intervalinho. Suponha que g de x seja diferente de zero aqui nesse intervalo, se o limite quando x tende para a de f de x sobre g de x resultar numa indeterminação, que vocês já sabem o que é. Então, se o limite resulta numa indeterminação e, isso significa soma, gente, é essa hipótese mais essa hipótese, e limite quando x tende para a de f' de x sobre g' de x é infinito ou finito, ou seja, dá mais infinito, menos infinito, ou dá um número, então o limite da f de x sobre g de x existe e vale limite de f' sobre g'. Pessoal, é claro que toda vez que você vê um teorema, como tem algumas hipóteses, um teorema mais complexo, a primeira vez que você lê o teorema você não entende muito, e é óbvio, né? Porque a primeira vez você está lendo alguma coisa que as pessoas levaram anos para deduzir às vezes. Tá? Então, é preciso ler de novo, vocês leiam, prestem atenção, e claro, a partir do momento que alguém faz o exemplo para você, você já sabe do que está acontecendo, mas é importante que você leia os teoremas com um olhar crítico, entendendo o que está acontecendo, e tente tirar as informações para que depois, quando você veja os exemplos práticos, já tenha uma noção muito clara de que aquilo realmente está funcionando, tá certo? Então, eu vou fazer, vocês leiam bastante isso até entender, eu vou fazer alguns exemplos e nos exemplos vocês vão ver o que quer dizer. Mas mais ou menos a ideia é essa aqui, ó, gente. Ó. Primeiro, por que eu estou pedindo aqui que a g de x não seja zero no intervalo? Porque eu estou calculando aqui um quociente, né, gente? Então, eu estou pedindo que a g não se anule para não ser uma coisa que não faz sentido. E outra coisa, né, se o limite das derivadas existe, esse limite vai ser o limite da função. Quer dizer, você pode calcular o limite do seu quociente, das funções, calculando o limite das suas derivadas. Isso ocorre, gente, porque a derivada nas proximidades de um ponto é uma aproximação, a melhor aproximação linear da função. A derivada aproxima muito a função em torno de um ponto. Como você está pegando no limite, é quase como se você estivesse pegando a própria função. Mais ou menos, né? Então, nesse caso, você pode aproximar o limite naquele ponto pelo limite das derivadas, do quociente das derivadas. Tá? Então, ok. Tenha uma olhada nisso, com cuidado. Qualquer coisa me pergunte, a gente discute. Vamos para os exemplos. Então, aqui, pessoal, tenho 4 exemplos. Eu vou fazer para vocês esses 4 exemplos para vocês terem uma ideia de como a coisa funciona, tá? Então, olha só, vamos lá, solução. Como eu procedo? Primeiro, gente, aqui, ó, 1. Limite quando x tende para 1 de x² menos x sobre x menos 1. Aí você faz a análise, né? Faz a análise para ter certeza. O que você tem? Você tem que esse cara aqui vai para, quando x vai para 1, vai para 0. Esse cara aqui, quando x vai para 1, vai para 0. Isso, pessoal, é uma indeterminação. Verificada a indeterminação, nós vamos aplicar L'Hopital. E o que diz L'Hopital? Que o limite, quando x tende para 1, de x² menos x, que é a nossa f, sobre x menos 1, que é a nossa g, é igual ao limite das derivadas. Por quê? Porque a derivada aproxima linearmente cada função. Limite, quando x tende para 1, derivamos aqui, vou ficar com 2x menos 1 sobre 1. Tá? Aqui. E agora fazemos novamente a análise para ver o que acontece. Esse cara aqui de cima tende para, quando x vai para 1, isso tende para 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Esse cara aqui embaixo é 1, portanto o limite vale 1. Tá certo, gente? Então, quanto vale esse limite? 1. Só para vocês verem, né, que vocês já sabem calcular esse limite, só para vocês, vou abrir um parênteses aqui, ó.
Vocês lembram como calculava esse limite? Ó, limite quando x tende para 1 de x em evidência, x menos 1, tá certo? Sobre x menos 1. Aí vocês cortavam, isso aqui vai para 1, esse limite vai para 1, como era de se esperar, né? Ah, você deve estar pensando, mas assim é até mais fácil para você ficar derivando. Claro, né, gente? A regra de L'Hopital não é para você calcular esse limite aqui, né? A regra de L'Hopital é para calcular limites muito mais complexos, que a gente vai calcular à medida que a gente for avançando, tá? Mas dá para vocês perceberem como funciona direitinho, né? Tá? Vamos aqui para o 2 agora, pessoal. 2. Então, notem, pessoal, que no 2 aqui, nós temos um quociente, ó, e aí embaixo e em cima. Então, eu preciso verificar isso. Mas, como eu vou ter que derivar isso daqui, e isso eu posso, nesse momento eu só tenho a regra do quociente, nós vamos deduzir, antes de continuar, nós vamos deduzir como se deriva isso aqui, sem precisar da regra do quociente, tá? E por que nós vamos fazer isso agora? Porque agora nós temos a regra da cadeia, que vocês já viram como funciona. E temos derivação implícita, que vocês também já sabem como funciona. Então, com derivação implícita e com regra da cadeia, eu não preciso mais, em casos como esse, aplicar a regra do quociente. Então, agora, antes de seguir para o 2, eu vou mostrar para vocês como resolver esse tipo de problema sem precisar usar a regra do quociente. Então, pessoal, olha só, para a gente não precisar usar a regra do quociente, vamos observar esse resultado que está aqui. Ó. Olha só. Seja f de x a função x na R para um R qualquer real, ó, R real qualquer. Lembra que a gente só fazia isso aqui para os inteiros? 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3? Pois agora a gente pode fazer isso para qualquer R real. Então, vale f', a derivada disso aqui é Rx na R menos 1. Conhecem essa regrinha lá que a gente fez lá no começo? Ó? Baixa o R e subtrai 1. Isso é o que eu estou dizendo que vale para qualquer R. Se tiver aqui π, vale para π. Se tiver e, vale para e. Se tiver raiz de 37, vale para raiz de 37. Entenderam, gente? Qualquer R. Tá? Vamos demonstrar isso. Tá bom, gente? Vamos lá. Então, façamos y igual a f de x. Tá, gente? Eu vou chamar de y, fx para trabalhar. Então, o que eu quero demonstrar é que y igual a x na R implica em... Então, y igual a x na R implica em y' igual a rx na R menos 1. Então, olha só, gente. Vamos partir daqui e concluir aquilo. Então, aplica logaritmo natural nos dois lados. Logaritmo natural. Por que eu estou aplicando logaritmo natural, gente? Porque tem um expoente, o expoente incomoda, e uma forma de você tirar o expoente é usando o logaritmo, tá, gente? Você consegue derrubar o expoente. Aqui você tem logaritmo natural de y igual a r logaritmo natural de x, tá, gente? Derivando implicitamente. Derivando implicitamente. Então, aqui, ó. Desse lado vai ficar 1 sobre y, regra da cadeia. Lembra? Esse y aqui é uma função que a gente não sabe, né? A gente sabe, está aqui. Derivar, isso é igual a 1 sobre y vezes y', né? 1 sobre y'. Do outro lado, igual r, que é uma constante, né? Constante vezes função, vezes derivada de log de x, 1 sobre x. Não tem y, não precisa derivar implicitamente, nada. Tá? Só derivei isso aqui. Tá bom, gente? De novo, ó. Derivada do logaritmo, 1 sobre y vezes y'. Do outro lado, é r, 1 sobre x. Isso aqui implica em, vou passar o y multiplicando, y' é igual a r y sobre x. Mas quem é y, gente? Quem é y? Y é x na r, portanto é r x na r sobre x. Ora, divisão de potências de mesma base, o que você faz? Preserva a base, subtrai os expoentes. Isso aqui é Rx na R menos 1, como queríamos demonstrar. De acordo, gente? Tá? Então, significa o seguinte, gente, que eu posso baixar o expoente e subtrair para qualquer R real. Tá bom? Positivo, negativo, inteiro, natural, o que vocês quiserem. Tá?
Agora que já provamos isso, vamos voltar lá naquele exemplo e aplicar esse resultado aqui para os nossos interesses. Então, agora, pessoal, continuando aqui, vamos para o exercício 2. Então, vamos lá, 2. Solução dos 2. Pessoal, nota o seguinte, olha, o 2, eu tenho divisão de quocientes, eu poderia pensar isso aqui dessa forma, ó, limite, quando x tende para 1, de 1 sobre x menos 1 sobre 1 sobre 1 menos x quadrado igual. Notem, pessoal, que nesse caso aqui, eu tenho esse cara aqui, ó, esse cara aqui, indo para zero. Esse cara aqui também vai para zero. Esse cara aqui está indo para, todo ele, né? Vai para infinito. Novamente, estou deixando o infinito aberto sem sinal, porque eu tenho que avaliar a esquerda e a direita aqui. E esse cara todo aqui vai para infinito. Então, eu tenho uma indeterminação. Posso aplicar L'Hopital, gente. Nesse caso, eu poderia aplicar L'Hopital aqui. Se vocês aplicassem aqui, derivando esse cara de cima, depois derivando esse cara de baixo, vocês veriam que... eu até vou deixar aqui na frente um resultado, já vou deixar para vocês um resultado que facilita a derivação desses caras aqui, tá? Porém, ainda assim, não ajudaria muito. Então, a melhor forma aqui é você reescrever o limite. Ó. Limite pode usar a matemática. Já falei para vocês que enquanto vocês estiverem aplicando resultados verdadeiros, sem erros, pode usar a matemática. 1 menos x quadrado, divisão de frações, né, gente? Sobre x menos 1. É meios e extremos que se chama essa regra. Esses extremos ficam em cima e esses meios ficam embaixo. Só que agora que você tem essa nova expressão, você precisa novamente aplicar a regra de L'Hopital aqui, você precisa verificar as hipóteses antes de sair aplicando a regra de L'Hopital, para ver se você não fez nenhuma besteira. Ó. Esse cara vai para zero, independente do lado. E esse cara também vai para zero, independente do lado. Isso aqui é uma indeterminação. Então, vamos aplicar L'Hopital. Isso vai ficar limite, quando x tende para 1, derivamos em cima, menos 2x. Derivamos embaixo 1, quando x tende para 1, isso é menos 2. Tá bom, gente? Então, notem que eu poderia tentar fazer a mesma coisa aqui em cima, mas derivando isso, vocês vão ver depois, eu vou mostrar como se deriva, vocês teriam complicações. Então, não convém, às vezes, você seguir aplicando derivadas, quando, na verdade, o que você tem que fazer é aplicar algumas operações elementares de álgebra, né? Tá bom? Então, tá aí mais um limite calculado pela regra de L'Hopital. E agora eu vou mostrar para vocês dois limites aqui que a gente tem, que eu lá atrás falei para vocês que eu ia provar mais na frente, e vamos provar agora, que é o seguinte: o limite do seno de x sobre x, quando x tende para zero, vale quanto? Se vocês olharem lá, nós já sabemos quanto vale. E o limite de cosseno de x menos 1 sobre x, também eu usei isso, e naquele momento eu disse que provaria depois, vamos provar agora. Se vocês olharem lá, vão ver quanto vale, tá bom? Então, vou limpar aqui e vamos para esses novos exemplos. Ok, gente? Então, vamos lá para o 3 agora. Vamos fazer aqui, ó, exemplo 3. Limite, quando x tende para zero, do seno de x sobre x. Pessoal, algumas pessoas estão perguntando, mas não bota parênteses. Pessoal, quando for assim, ó, sem dúvida, só um seno de x simples, não é necessário, quer dizer, é sempre bom que você coloque o parênteses para você não se perder, mas se você não colocar o parênteses como acabei de fazer agora, não é nada incorreto, tá, gente? Não é uma heresia, nada, dá para se calcular sem nenhum problema, desde que você tenha muito claro o que está fazendo. Se você tem dificuldades com isso, coloca os parênteses. Pessoal, isso aqui, esse cara aqui, tende para
Quando x vai para zero, o seno de zero é zero, tá, gente? Olhem lá. Esse cara aqui também vai para zero. Então, isso aqui é uma indeterminação. Então, nós vamos aplicar L'Hopital. Tá? Aplicando L'Hopital, vai ficar o seguinte: limite, quando x tende para zero, do seno de x sobre x vai ser igual ao limite, quando x tende para zero, derivamos em cima, derivada do seno, cosseno de x. Derivamos embaixo, derivada do x, 1. E aí, pessoal, quando você calcula isso em zero, veja só, calculando em zero, esse cara aqui, cosseno de zero, é 1, tá, gente? Então, isso aqui, esse limite vale 1. Como nós já esperávamos, né? Nós vimos lá atrás que deveria valer 1. É um chamado limite fundamental, tá, gente? Esse limite. E o 4, pessoal, segue a mesma linha, ó. 4, limite, quando x tende para zero, do cosseno de x menos 1 sobre x igual. Pessoal, esse cara aqui, quando x vai para zero, cosseno é 1, já viram ali, isso vai para zero. E esse cara aqui, obviamente, vai para zero, isso aqui é uma indeterminação. E o que fazer? Aplicar L'Hopital. Tá, gente? Então, vamos aplicar L'Hopital, fica assim. Limite, quando x tende para zero, do cosseno de x menos 1 sobre x. Isso vai ser igual a limite, quando x tende para zero, derivada do cosseno, menos o seno de x. Note que esse 1 desaparece, derivada constante, sobre 1, porque a derivada de x é 1. Agora, esse seno em zero, isso aqui, ó, vai para zero, portanto, esse limite vale zero. Como nós já havíamos visto lá atrás, né, gente? Nós vimos que esse limite vale zero. Nem tudo que é do tipo 0 sobre 0 vai dar 1, por exemplo. Né? O caso do seno de x sobre x dá 1, é um limite fundamental. Esse é um outro limite fundamental que dá zero. Tá? Então, pessoal, uma outra coisa que fica bem explícita agora, que talvez no momento que vocês começaram a ver limites não era o momento certo para discutir, e agora dá para se falar, é que as coisas podem assumir diversos caminhos, mesmo aparentemente dando zero, por exemplo, que é o caso de 0 sobre 0, você poderia estar tentado a pensar que isso daria zero. Nós vimos que isso pode dar 1, por exemplo, pode dar 2, que a gente viu no exercício anterior, tá? E pode dar zero também, ou seja, não se pode afirmar nada se você tem uma indeterminação, tá? Tanto 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então agora eu vou continuar fazendo alguns exemplos, vou ser um pouquinho mais rápido para que a gente possa manter o vídeo numa certa medida e vocês possam ver vários exemplos, tá bom? E depois, lista de exercícios, a tarefa que vocês vão receber para trabalhar, tá ok, gente? Então vamos para o próximo exercício. Então aqui, pessoal, olha só, temos mais aqui um conjunto de exercícios, vamos fazê-los aqui, eu vou ser um pouquinho mais célere, mais rápido, para que vocês possam aproveitar melhor, tá? Então, olha só, gente, aqui eu tenho isso aqui é igual. Notem que esse cara aqui, quando x vai para 2, 2 a 8 vai dar 0. Esse cara aqui também vai para 0. Vocês já sabem resolver isso aqui, né, gente? Mas sabem que dá um certo trabalhinho com esse cubo aqui. Então, isso aqui vai ser igual, isso aqui é uma indeterminação. E nós vamos aplicar L'Hopital. Então, gente, aplicando L'Hopital vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser limite, quando x tende para 2, de x ao cubo, menos 8 sobre x menos 2, vai ser igual ao limite, quando x tende para 2, derivada de x ao cubo, 3x quadrado. Derivada de x, 1. Gente, deriva o constante 0, constante 0. Quando x vai para 2, vai ficar 4 vezes 4, 12. Olha só, gente, que coisa, né? Então, você derivou, fica 3x quadrado, 0, 1, 0, 3x quadrado. Quando x vai para 2, vai dar 4 vezes 4, 12. Tá bom, gente? Então, como eu falei para vocês, 0 sobre 0 não significa nada. Você tem que achar uma maneira. Outra forma de nós resolvermos isso seria desenvolver isso aqui para tentar chegar
via braçal mesmo no resultado. Aqui também, pessoal, fica explícita outra coisa. Teoremas de maneira geral, facilitam a nossa vida. Alguém já trabalhou duro para desenvolver um teorema que vai facilitar a nossa vida, vai diminuir o trabalho braçal. Então, quando alguém disser para vocês teorema, prestem muita atenção e aprendam o teorema, porque ele é justamente a ferramenta que vai fazer falta na hora de resolver um problema complexo, tá bom? Pessoal, aqui ó, mesma coisa, vou mudar a cor para não misturar muito. Aqui, pessoal, mesma coisa, tá? Ó, vocês sabem resolver isso, podem resolver depois. Isso aqui é 0 sobre raiz de 1, 0, indeterminação. Regra de L'Hopital. Tá bom? Pela regra de L'Hopital fica assim, ó, limite, quando x tende para 1, de x menos 1 sobre raiz de x menos 1. Vocês devem estar pensando, eu sei calcular isso aí, eu pego e invento logo um conjugado aí e acho. Sim, claro que você faz isso, mas se você souber derivar, a vida vai ficar mais fácil. Veja só, limite, quando x tende para 1, derivada de cima, 1. Derivada de baixo, 1 sobre 2 raiz de x. Tá certo, gente? Ó, derivei isso 0, raiz de x. Vocês já sabem que vai ser x na meio, baixa meio, tá bom? Isso aqui é igual, gente, ó, a limite, quando x tende para 1, de 2 raiz de x, que é igual a 2. Tá bom? Então tá aí outro limite do tipo 0 sobre 0, indeterminação, que resulta em 2, tá? Pessoal, aqui, ó, nós temos, vamos mudar a cor. Aqui nós temos, em cima, pessoal, esse cara aqui, ó. Quando x vai para 0, e na 0 é 1, 1 menos 1, 0. Quando x vai para 0, esse cara é 0, indeterminação. Uma indeterminação, você vai aplicar a regra de L'Hopital. E vai ficar assim, gente, ó, limite, quando x tende para 0, de e na x menos 1 sobre x quadrado, igual. Limite, quando x vai para 0, deriva de cima, derivada de e na x. Derivada de 2x, de x quadrado, 2x. E agora, gente, vejam vocês que nesse caso, olha aqui, eu tenho esse e na x. Quando x vai para 0, isso vai para 1, tá? Isso vai para 1. E esse cara aqui vai para 0, tá? Então, esse limite aqui vai ser infinito, que dependendo do lado que você pegue aqui, vai te dar mais infinito ou menos infinito, tá bom, gente? Então, vou deixar assim por enquanto, mas a gente vai fazer a análise posteriormente, vocês já sabem fazer isso. Aqui você precisa fazer análise lateral ao zero. Então, faz a análise do lado esquerdo, faz a análise do lado direito, e isso aqui vai te dar mais infinito, menos infinito, tá bom? Então, vamos para o último exercício aqui. Eu vou limpar primeiro. Pessoal, antes de mais nada, vamos aqui, ó, igual. Esse cara aqui vai para, quando x vai para 0 para a direita, vai para menos infinito, né? Esse cara aqui, 0 para a direita, 1 sobre 0, mais infinito. Isso aqui, gente, é uma indeterminação. E nós vamos aplicar L'Hopital. Tá bom? Então, em determinação, nós vamos aplicar L'Hopital. Como é que nós vamos aplicar isso? Ora, limite, quando x tende para 0 para a direita, do ln de x sobre, novamente, veja que eu estou deixando de lado o parênteses, não é nenhum erro isso, você pode fazer isso, desde que você esteja consciente do que está fazendo, para não fazer besteira. Igual ao limite, quando x tende para 0 pela direita, deriva de cima, derivado do logaritmo, 1 sobre x. Deriva de baixo, aqui a gente vai usar aquela regrinha que eu mostrei, isso vai ser x na menos 1,
desce o menos 1, fica menos 1 sobre x², não há necessidade de aplicar a regra do quociente, né? Isso aqui vai ser igual, limite, quando x tende para 0 mais, esse vai lá para cima, menos x² sobre x, aí a gente simplifica, simplificamos um de cima, esse daqui com esse daqui, e eu vou ficar só com x aqui, menos x, né? Quando x tende para 0 mais, isso vai dar 0. Nesse caso, então, nós temos infinito sobre infinito dando 0, né, gente? Tá bom, gente? Então, fizemos aí vários exemplos. Ainda faltam alguns, eu vou fazer na lista, nos exemplos que eu vou fazer na sequência, eu vou fazer alguns exemplos mais, aconselho que vocês deem uma assistida para acompanharem. E a tarefa já vai sair, vocês comecem a trabalhar, tá bom? Então tá, gente, a ideia era essa. A regra de orbital é uma ferramenta muito boa, que vocês vão poder usar sempre, sempre que conseguirem, obviamente, satisfazerem as hipóteses, testem as hipóteses, não esqueçam disso. E a gente se vê então nos exemplos daqui a pouco.